A Rai saiu da reunião porque está gravando. O que será isso? Eu comecei a gravar e excluí a Marina, ó. Marina tem que voltar. Acho que ela consegue voltar. Outro dia isso aconteceu na minha aula, mas ela voltou. Bora lá, gente. Hoje tá aí, Marina. Deu que tu tinha sido removida. Gente, cadê? Eu não tô te vendo, não, Rufino. Opa, tá me vendo, não? Tô não. Vou desativar e ativar. Tá ativado? Tá ativado, não tá me vendo, não? Vocês estão vendo, gente, o Rufino? Ai, estão O vendo. Cristóvão tá. Quando ele fala, aparece. Estão dizendo aqui. Ah, tá certo. Então deve ser porque eu tô fixada na minha. Ah, gente, já descobri aqui o que é, foi mal. Tinha que estar aqui ele. Gente, boa noite, né, todo mundo. Primeiro, agradecer a presença do Rufino, quando eu convidei ele de prontidão, disse que estava às ordens para falar para a gente. Francisco, se falar, aparece, não tem como fixar a imagem da pessoa. Quando ela aparece, você pode clicar nesse alfinetinho, aí ele fica só ele. Vocês podem fazer isso com o palestrante para ele ficar falando. Tá? Então, obrigada, Rufino, pela tua disponibilidade, né? Eu sei que vocês estão aí no rojão. O Rufino é de um ramo que está sendo abalado pelo momento atual, mas eles estão conseguindo manter, estão conseguindo aí deixar a roda girando, né? Estão conseguindo, inclusive, manter empregos, graças a Deus. O Rufino vai contar isso um pouquinho para a gente, mas esse não é o nosso foco inicial, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, como a nossa disciplina tem o objetivo de trazer os indicadores, né? A gente fala sobre indicadores. Vocês, como gestores comerciais, alguns de vocês conhecem muitos indicadores de mercado, mas o desafio é a gente falar mais de indicadores financeiros, como utilizá-los, e o Rufino veio falar como um perfil aí de um empresário, como é que a gente utiliza, quais indicadores utiliza, e como é que a gente pega esses indicadores e muda o rumo da empresa, decide por abrir, por fechar, por modificar, né, por manter. Então, ele vem contar um pouquinho aí da experiência dele. Marina, eu vou desligar teu áudio, tá? Tá dando um ruídozinho aqui. Certo? O ideal é tá ligado. O ideal é todo mundo deixar o áudio desligado, certo? Pronto, tu já desligou, né? Exceto quem for falar, né? Aí o ideal é que o Rufino fale. Eu já estou com as perguntas da turma que vocês mandaram no grupo, né? Tiveram algumas perguntas e eu já fiz aqui, anotei tudo, e aí eu vou mediando, fazendo para que ele atenda todas as perguntas de vocês, e se alguém quiser falar mais, escreve aqui no chat, tá bom? E aí eu vou mediando para a gente não ficar de forma desorganizada, tá bom? Aí eu combinei com o Rufino que ele vai destinar até 8 horas para a gente, tá bom? Então, se der tempo, depois alguém quiser trocar uma ideia ou falar alguma coisa a mais e a gente tiver tempo, ele está à disposição. Certeza. Beleza? Então, bora Rufino, lá? com você, conta aí de vocês. Vamos lá. A história um pouquinho. Vamos lá, pessoal, boa noite a todos aí. É um prazer, tá, Mariana? E pedido seu é uma ordem. Obrigada. É um prazer. É um momento difícil, né, para todo mundo, mas como eu já falei um pouquinho para ti, eu vou começar lá do para trás mente, né? Eu sou hoje um diretor da Pro Hospital. Na realidade, a gente até costuma dizer que é do grupo Pro Hospital, porque nós hoje temos a Pro Hospital, que é o atacado, temos as lojas no varejo, que é a Shopping Pro Hospital, a Paramédico e a Shopping Pronute, que é uma loja de alimentação integral. O nosso segmento é o material médico hospitalar, né? Então, assim, quando começou a Pro Hospital? 40 anos atrás, meu pai era propagandista de medicamento e minha mãe trabalhava numa confecção da minha avó. Por infelicidade e felicidade ao mesmo tempo, meu pai foi demitido e minha mãe também. Quando ela foi demitida, minha avó só conseguiu pagar a rescisão dela com máquinas de costura. E aí meu pai teve a ideia na época, né, 40 anos atrás, de dizer: você confecciona, como eu já trabalhei em hospital, você confecciona os gorros, máscara, propés, bata, e eu vou nos hospitais onde eu já tenho um contato e a gente vai vender. Só que meu pai é muito empreendedor. Meu pai, vale ressaltar que meu pai é lá de Baturité, na realidade, de um distrito de Baturité, Coió. Ano retrasado, ele deu um presente para a gente de voltar lá. Meu pai nasceu na casa de Itaipo e minha mãe lá em Trairi.
E aí meu pai começou a vender esse material de máscara, só que quando ele chegava nos hospitais, os médicos diziam, mas seu Glauco, você não tem soro não? E ele dizia, hoje eu não tenho não, mas amanhã eu vou ter. E assim nasceu a Pró-Hospital, não só vendendo as máscaras descartáveis que minha mãe passava as noites confeccionando para de dia o papai ir lá vender, mas sim alguns outros produtos. Com o tempo, a gente começou a pegar nome, isso só com a Pró-Hospital, e o meu pai gostava muito de fazer propaganda naquelas listas amarelas, né? Que na época era aquilo que realmente começava a vender. E veio de novo a história de hoje eu não tenho não, mas amanhã eu vou ter. Porque na época só existia uma loja chamada ProSaúde, de varejo só existia a ProSaúde. Tinha uma lá na Parquelândia, outra na Barão de Stuttgart. E aí meu pai teve a ideia de abrir uma loja. Por quê? Porque começaram a ligar. A Prostal, você tem cadeira de roda? Rapaz, eu não tenho não. Você tem muleta? Rapaz, eu não tenho não. Você aluga? Rapaz, eu não alugo não. E aí meu pai, na época da primeira obra do IJF1, ele comprou um terreno em frente ao IJF, uma casa, e a gente abriu a primeira loja Shopping Pro Hospital. E por que o nome Shopping Pro Hospital? O nome Pro Hospital já estava pegando na época, e aí ele disse, cara, Rufino, eu vou... Isso aí eu já vim do intercâmbio, e comecei a trabalhar do lado do meu pai, e ele sempre me puxou, desde menino, do lado dele. Como eu te falei, a liderança vem da veia mesmo, então ele me ensinando isso. E aí ele disse, olha, eu vou colocar shopping para o hospital porque o nome shopping já está dizendo, tudo que você quer em um local tem dentro do shopping, shopping tem tudo. Então vai ser shopping para o hospital. Ele colocou um Szinho, que era um estetoscópio, até hoje a gente segura isso, tá? E aí abrimos a primeira loja. Quando a gente abriu a primeira loja, infelizmente o dono da ProSaúde, ele faleceu. E aí eles fecharam as lojas, os filhos não quiseram tocar a empresa do pai. E minha irmã estava trabalhando comigo. E aí meu pai pegou e chegou minha irmã e foi lá e colocou a minha irmã em outra loja. Ela passou a ser concorrente da gente. A Paramédico, que é a loja da minha irmã, até o ano retrasado, era o maior concorrente da gente. Ou seja, o maior concorrente da gente era a loja da minha irmã. Porém, quando o papai fez isso, chamou a família e a gente entrou lá, não tem contrato de papel, mas tem contrato verbal de que quando a gente, família, estivesse junto, não tocava em assunto de trabalho. Eveline com meu cunhado tocando a Paramédico e a gente tocando a Pró-Hospital com a Shopping Pró-Hospital. E aí, pessoal, os médicos não queriam ir para o centro. Abrimos a loja da Desembargador Moreira, porque ali na Aldeota os médicos iam. Os alunos antigamente só faziam estágio lá na maternidade escola, Valdo Cantídio, abrimos uma loja lá. E aí foi crescendo. E meu pai, há 18 anos atrás, ele teve que botar um marca-passo, e naquele momento ele achava que o mundo ia acabar para ele, porque ele estava sendo monitorado por um marca-passo, e que não tem nada a ver. Deus foi saúde a ele, mas ele entrou numa crisezinha de depressão e resolveu sair da empresa. Naquela época, meu irmão Glauco não batia muito com as ideias do papai, então o papai abriu farmácias para ele, que eram as farmácias dos genéricos. Mas, infelizmente, não deu certo, ou felizmente. A gente não tem orgulho para isso, se não está dando certo, a gente fecha mesmo. Fechamos as lojas e o papai trouxe o Glauco de novo para o nosso lado, deixando o Glauco no varejo, que é o que realmente o meu irmão, nossa empresa é uma empresa familiar, meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, minha esposa trabalha no financeiro, minha cunhada agora trabalhando junto com a gente também, e aí o Glauco ficou no varejo e eu no atacado. E aí, com isso, a nossa empresa foi crescendo. Hoje nós temos 220 funcionários. Realmente já tem 2 anos que a gente entendeu que a gente chegou no nosso teto de conhecimento, porque eu sou formado em administração, me formei na Unifor, o Glauco é formado em administração também na Unifor, a minha esposa é em marketing, mas a minha maior faculdade realmente foi trabalhar ao lado do meu pai. Toda a prática foi com ele. Eu queria fazer um adendo que agora entrou um sobrinho meu, filho da minha irmã, passou a trabalhar com a gente. E ele está no e-commerce, que a gente abriu um e-commerce o ano passado,
e o meu sobrinho está lá. E aconteceu um negócio nesse mês retrasado, que eu achei legal, porque como ele começou agora, e eu vi que ele tem uma expertisezinha já de dar um up lá dentro do e-commerce, eu comentei com o Glauco negativo, ele vai ainda varrer o chão, ele ainda vai fazer a entrega, como a gente fez, porque se a gente já dá esse up por Davi, enfim, ele vai dar saltos que aqui ele não vai aprender. E na mesma hora eu parei e disse, cara, tu tem razão. E aí hoje o Glauco fica no varejo, eu fico no atacado, e essa parte de, como eu falei, que a gente chegou no teto, a gente entrou realmente num consenso, Mariana, que a gente precisava de ajuda. Inicialmente, meu pai ficou muito chateado, meu pai é muito centralizador, muito é ele, eu sou o cara, e realmente ele é o cara nisso aí, mas a gente tinha que ajuda, a gente foi atrás de consultorias, para trazer para o nosso varejo ideias de bonificações, ideias de olhar melhor os nossos indicadores mesmo, de números, de venda, de tudo, que a gente vai bater um papo aí com as perguntas, e também de pensamento, sabe? A gente trouxe um controller, tá dizendo que tá travando aí. No meu tá tudo, tá normal, okay. dos demais, o meu tá bom. A gente trouxe um controller, ele era ex-gerente de um banco, na realidade ele, depois do banco, ele passou a ser um gestor de uma loja nossa, mas a gente trouxe ele para dentro da nossa empresa. Hoje, assim, cara, era o controller que vocês queriam? Não, mas era um cara de nossa confiança, porque como nós ainda somos de família tradicional, família a nossa empresa é bem familiar mesmo, às vezes a gente não quer abrir muito a nossa empresa. E como ele já era um cara que tinha 2, 3 anos com a gente trouxe para trabalhar com a gente. E aí sim, aí a gente começa a ver melhores os números, todos os meses nós temos reuniões no início do mês para ver os números da nossa empresa, dividido em lojas, tá? A gente já cometeu um erro uma vez, Mariana, de todas as nossas contas serem juntas e levamos uma multa da Cefaz do tamanho do mundo. E eu fui perguntar por que da fiscal, disse, porque a conta de vocês está toda junta, não pode. E ali foi quando a gente descobriu que as farmácias da gente, elas não se pagavam, elas estavam dando prejuízo, então a gente estava tirando dinheiro de uma coisa boa para uma ruim. Ali foi um dos maiores erros da nossa administração. E hoje não, hoje cada loja tem a sua DRE, cada loja tem sua despesa, seu custo, tem a sua rentabilidade, a gente vê que tem loja que tem uma rentabilidade maior, outra menor, entendeu? Tem uma rentabilidade e lucro um pouco maior, um pouco menor. Então, assim, essa é um pouquinho da nossa empresa, né? Rufino, fala um pouquinho sobre... Você me contou que esse controle, né? O Rufino disse que esse acompanhamento de metas surgiu muito a partir do controle. O papel do seu Glauco, e aí a gente trocou uma ideia, né, hoje à tarde, e eu achei muito bonito quando ele fala que aprendeu muito com o seu Glauco, e a gente, universidade, fica muito... a gente não tem receio de saber que a experiência ensina muito, por isso que a gente tem aí o prazer de trazer essas pessoas para vir dentro da academia e ensinar, porque senão a gente ficava só nos livros, né, não seria suficiente. Então, o que é rico é a gente poder juntar isso, né, juntar a experiência, levar os alunos para fazer visita, a gente faz missão, o Rufino, a gente leva os alunos para viajar, a gente já foi para Rio, a gente agora em maio era para estar indo para Minas, já foi para São Paulo, fazer aí uma semana de visita às empresas, conhecer, ouvir os líderes de mercado, de algumas áreas, para ouvir, porque a gente sabe que a experiência soma muito a isso que a gente vê dentro dos livros, né? Então, o Rufino falou muito do que ele aprendeu, né, e dá para notar que esse app foi muito dessa... vou chamar de profissionalização, né, nem sei se vocês chamam assim, mas assim, de trazer um controle, de trabalhar com tudo mais amarrado, mais ajustado. Então, você me disse que faz uma vez ao mês, né, uma reunião onde vocês analisam os dados com o controle. Conta pra gente quais são esses dados, como pronto, é que é analisado. Eu vou até te falar um detalhe que é meio estranho, mas nessas nossas reuniões, Mariana, toda a nossa equipe, toda, quando a reunião é do atacado, a gente para uma manhã, na realidade uma
um café e depois vai falar dos nossos números, geralmente é no primeiro sábado do mês, no atacado. E todos os nossos números, Mariana, são expostos para a nossa equipe. Hoje lá no atacado a gente deve ter 90 funcionários lá. A gente faz uma reunião com todos eles, mostra faturamento, mostramos quanto nós pagamos de impostos, quanto nós pagamos de funcionários, quanto nós tivemos de despesa com energia, com tudo, porque, e foi legal que isso aí já tem 1 ano e pouco que a gente começou a fazer isso, que eles, funcionários, que nós somos funcionários, quando a gente entra naquele portão, começamos a ter senso de dono. Impressionante como a luz agora está apagada, impressionante como o ar-condicionado, quando não tem ninguém, ele desliga. Por quê? Porque a gente aprendeu, quando a gente trouxe essa consultoria para dentro de casa, lá dentro da nossa empresa, a gente aprendeu que se a gente traz a nossa equipe mais ainda para cima da gente, mais com a gente, deixa ele mais a par de tudo, eles começam a entender o que é ser empresário, entendeu? Então, nas lojas, a gente não consegue fazer isso com todo mundo, porque são lojas separadas, mas a gente traz os 15 gestores, inclusive Juazeiro e Mossoró, geralmente é uma sexta-feira, e eles é que mostram os números para a gente. Nas primeiras reuniões, a gente é que estava mostrando, sabe? E depois a gente parou de fazer isso. Lá no atacado, o Glauco Júnior teve uma tacada, teve uma ideia nas primeiras reuniões. Na segunda reunião, ele disse, olha, a partir da próxima reunião, quem vai fazer a reunião são vocês. E a gente decidiu que cada setor faz uma reunião no mês. Sabe por quê? É muito fácil a gente falar do financeiro, que o financeiro é isso, que o financeiro é aquilo, ou então, como nós trabalhamos lá no atacado com licitação, o setor de licitação é isso, o setor de licitação é aquilo, quando você não sabe o que é que eles fazem. Aí o que é que aconteceu? O setor pessoal, que é o que é mais massacrado, então eles começaram a mostrar o serviço deles no dia da reunião. Então os números sou eu e o nosso gestor que mostra, mas eles mostram o setor, hoje é o dia da setor da finanças. Então, as 6 pessoas da nosso setor de finanças vai mostrar para o restante da equipe, passo a passo, para entender que eles também estão ali batalhando por todo mundo, entendeu? Então, assim, isso foi muito legal. E as nossas reuniões, como eu te falei, mostrando realmente números. Quando é com a equipe, quando é Glauco, Rufino, diretoria, né? Com o controle e o financeiro, aí não. Aí a gente começa a olhar mais ticket médio. Poxa, por que numa loja só, Mariana, que isso aí a gente não aceita mais, tá? Como é que o cara passa 6 meses com o mesmo tempo de trabalho, de 5 anos, 6 anos de trabalho, tem um vendedor que vende 10, o outro vende só 5. Tá errado. Ah, tu demite o de 5? Negativo. Ao contrário, a gente chama o de 5. Quem chama logo é o gestor, ou então a supervisão, ou então o Rufino, ou a psicóloga, que a gente tem uma psicóloga dentro da nossa empresa, que às vezes o de 5 está passando por algum problema, ou o treinamento dele não está sendo tão... Porque tem gente que pega mais rápido, né? A gente trabalha dentro da nossa empresa, lá no varejo, Mariana, com muitos produtos que pode adicionar. Meu pai é um cara do interior, mas é muito visionário. Disse, meu filho, 90% das pessoas que entram na Shopping Pro Hospital e hoje na Paramédico, que nós compramos há 2 anos atrás, minha irmã decidiu tocar outro projeto, então a gente decidiu comprar o nosso concorrente, que foi um outro problema, porque a gente passou 22 anos como concorrente, eu achava que todas as equipes delas iam ficar com a gente, eu acho que 70% saiu, por quê? Porque eles passaram 20 anos escutando que nós éramos concorrentes. Então, tivemos que refazer a nossa equipe, né? Então, assim, lá na Shopping e na Paramédico, a gente mostra esses números, mas a gente chama aquele cara que está vendendo menos e começa a treinar, porque se a pessoa vai lá vai perguntar o preço de uma cama, ele não vai só para perguntar o preço da cama, ele precisa daquela cama, ou para ele, ou para a mãezinha, ou para doar. Se ele precisa da cama, ele precisa do colchão, ele precisa da fralda, ele precisa de qualquer outro produto, entendeu? E tem vendedor nosso que agrega, que esse é onde levanta o ticket médio da nossa empresa, que a gente vê, e tem vendedor que só vende a cama, tem vendedor que só vende a fralda, e pronto, entendeu? Então, isso aí foi com a ideia de trazer o controller, a gente passou a ver esses números melhores. Por exemplo, eu anotei aqui, a gente tem indicadores de desconto. Qual o vendedor que dá maior desconto? Né? Porque nós cearenses
tem uma mania de R$100 com desconto, sai 90, né? E a gente, pessoal, a gente tem uma historinha lá na nossa empresa que existem 3 tipos de compradores. Tem o comprador rufino, que é o comprador que, quanto é o produto? R$100, eu vou lá e pago R$100. Tem o comprador Glauco Júnior, que é meu irmão, quanto é o produto? R$100. Aí o Glauco, não, eu quero desconto, não sei o quê, sai por 85. E tem o comprador, meu pai. Meu pai ele tira até tuas calças, se puder. Então, esse produto, ele quer saber que é um dono, ele sai lá por R$60. Eu vou pagar à vista daqui o dinheiro. Então, assim, tem que ter cuidado com isso também, porque realmente o desconto, ele diminui a tua rentabilidade. Diminuindo a rentabilidade, como é que nós vamos chegar no nosso faturamento que nós temos que atingir para você ganhar a sua meta, né? Que hoje a nossa equipe toda, até a faxineira, ela entra na bonificação da nossa equipe. Bateu o faturamento no atacado, ganha um valor X. Nas lojas, não, já tem pelo vendedor, pelo caixa, o motoqueiro por tantas entregas que ele faz, nada também para expor a nossa equipe. E sempre, errado ou não, a primeira meta é sempre atingível, tá, Mariana? Porque senão o cara vai trabalhar achando que nunca vai conseguir chegar naquela meta, sabe? E esse acompanhamento, Rufino, ele é feito, vocês fazem essa apresentação mensal, né? Mas o Mensal. cara monitora no sistema, ele consegue monitorar diário, ele tem sazonalidade, como é que ele trabalha com Vamos isso? lá, no nosso atacado, nós temos dentro do nosso estoque e na sala de faturamento, nós temos uma tela que eu chamo de pizza, tá? Então, a pizza, eu boto o nosso faturamento na nossa meta, e aí a pizzazinha ele vai rodando diariamente, dizendo como é que está o nosso faturamento para um cobrar o outro. No varejo, já passa a ser números por vendedor. Então, você sabe que você tem uma meta X de vender, então o nosso gerente, o nosso supervisor e o controle que só me dá essa resposta a cada 15 dias, mas o supervisor e o gerente ficam em cima mesmo, para cima dos nossos vendedores. Todo dia, 8 horas, já, nós recebemos um relatório do sistema, dando nossa venda, dando nossa previsão de venda, dando o ranking de cada loja, dando o desconto de cada loja. Então, esses números, sabe, é muito importante você ver. Eu acho que quando a gente começou a olhar realmente esses números, foi quando começou a fazer a diferença. Nós temos também, Mariana, um número de produtos que passa 6 meses dentro da nossa loja, principalmente do varejo, o sistema já acusa de manhãzinha qual é o produto que está acima de 6 meses. Porque ali você já está com o dinheiro parado, ali você já pagou aquele produto, que geralmente o nosso pagamento é de 30 dias, quando não é à vista, tá? Então, o nosso fornecedor dá no máximo 30 dias, e o que acontece? Aquele produto está parado ali, é dinheiro. Então, a gente geralmente dá um desconto especial. É complicado? É complicado, porque nosso segmento é diferente de uma roupa, né? Nosso segmento, que é outra coisa que vale dizer, mas não só para o nosso segmento, sabe? Eu acho que vai acontecer daqui para frente. Muita coisa vai mudar, e eu sempre, há poucos, eu vou para a entrevista, quando a gente vai empregar, mas uma das coisas que eu falo para a nossa psicóloga e para o setor pessoal é de explicar lá a pessoa que está sendo contratada que nós trabalhamos com saúde, o nível de estresse é muito alto. O cara que entra numa shopping pro hospital, numa paramédico ou na Pronute, ele entra abalado psicologicamente, ele entra porque ele está comprando algo que ele não queria comprar, entendeu? É tanto que na nossa loja das Barras Moreira, a gente fez um projeto de colocar uma salinha, e aquela salinha lá, de vez em quando a gente fica vendo nas câmeras, é impressionante como senta a senhorinha lá, como senta filhos, e começa a chorar, dizendo que foi o paizinho infartou, a mãezinha isso, ou o filho se acidentou de carro, que acontece muito. Então, assim, o nosso segmento é um segmento complicado, o cara tem que ter um sentimento, um feeling muito bom para estar vendo o outro lado. E é o que eu acho que vai acontecer agora, sabe, Mariana? Com essa Covid aí, vamos falar um pouquinho dela. Antes dela, nosso mercado, shopping atacado e varejo, a gente estava empatando ali, ganhando um jogo, empatando, ganhando. Eu, particularmente, eu queimei a língua,
porque eu achava que a gente não ia ter problemas. No atacado ainda não teve, porque realmente os hospitais privados e públicos, que são os hospitais que a gente vende, por ser atacado, eles estão comprando bem, mas também estão comprando só os produtos de EPI, de Covid, e graças a Deus a gente estava preparado para isso. Mas no varejo, 60% da gente, ele é material ortopédico, é uma tipóia, é uma muleta, e Ninguém está operando, né? Com a quarentena, não está tendo mais nada disso. Com a quarentena não tem acidente, com a quarentena não tem ninguém comprando essa cadeira de roda, essa muleta. Nós já caímos 40% nesse mês de abril. Nós demos, na semana passada eu assinei quase 60 suspensões, que é aquele caso que o funcionário fica em casa recebendo pelo governo, né? 70% do governo é a diferença pela gente. Tá complicado, mas eu tenho fé que a cura ela vai vir mais rápido, porque não adianta só a curva baixar, tem que vir a cura mesmo para o comércio voltar. Em uma parte eu sou a favor de que volte, outra parte eu tenho medo, porque eu sei, como eu trabalho com a saúde, pessoal, eu sei que um dos grandes problemas, o problema é que a gente não acredita mais na política, né? Mas um grande problema que nós temos é a saúde da gente não tem vaga para tantas pessoas. Então, se muitas pessoas precisarem de produto hospitalar do respirador, nós não vamos ter, o mundo não tem, né? E impressionante, Mariana, como eu comentei hoje contigo, um respirador desse que a gente comprava por 24 mil reais, hoje me ofereceram por 30 mil dólares. Pessoal, é quase 150 mil. É isso que eu ia te perguntar, Rufino, conta o bastidor, porque é muito fácil a gente ir na farmácia e dizer assim, olha, a caixa de máscara era tanto, e agora tá, sei lá, 80 reais, 70 reais. 80? Se tu tiver 80, me diz. Ou o cara tá explorando, né, a gente, aí é fácil a gente apontar, né? Mariana, conta aí o bastidor pra gente. Pois no nosso início a gente foi muito bombardeado, sabe? Tanto que eu não poderia defender pela Pro-Hospital, pela Shopping, pela Paramédica. Então a gente entrou em contato com o nosso sindicato, porque não foi só a gente que teve problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma caixa de máscara com 50 unidades, em janeiro, isso tudo que eu estou falando para vocês, a gente mandou nessa semana, sexta-feira, para o Ministério Público, porque a gente estava sendo visitado pelo Ministério Público, pelo DECOM e pelo PROCON. Nós mandamos toda essa documentação que eu estou falando para vocês. A mesma caixa de máscara que eu comprei a R$4, pessoal, R$4, eu comprei nessa semana, na semana retrasada, e mostrei para o Ministério Público a R$180. A mesma máscara, com 50 unidades. O que foi que aconteceu? Do mesmo fabricante. O que aconteceu, para vocês entenderem, pessoal? Quando a maioria dos nossos produtos médicos hospitalar, ele vem da China. E aí a China, cresceu, a curva dela cresceu rápido e elas não tinham produção porque estava todo mundo em casa. Então ela tinha comprado o mundo, comprado o Brasil. E aí o que é que acontecia? Todas as máscaras, essa máscara que chegou a R$4 aqui na minha empresa, nós vendemos de volta para eles. E aí eles começaram a comprar por R$20, por R$30. E eu disse, todo mundo, poxa, coisa boa, só que a gente esqueceu da gente. A gente achava que nunca ia chegar aqui. Ninguém achava que isso ia chegar aqui. Entendeu? Por isso que a China agora está pintando e bordando. Aí veja bem, Mariana, você sempre comprava uma luva lá na nossa loja por R$25, um exemplo. Por causa do teu paizinho, estava lá comprando. De repente, tu vai lá agora e está a R$50. Tu vai me chamar de ladrão. Vai me esculhambar, mas é porque tu não está sabendo o que aconteceu. Essa luva ela saiu de R$12 para R$33. E isso também levamos para o Ministério Público, para eles verem que o problema está ou lá na China ou má fé do fabricante. Entendeu? Porque se o preço aumenta, claro que a ponta tem que aumentar o preço. Entendeu? E muita coisa vem de fora. Aí o dólar era 4 e pouco. Agora hoje fechou quase 5,50, 41, entendeu? Então, assim, tem especulação? Tem. Tem a falta do produto? Tem falta do produto. Aí o que é que acontece? Quem tem um produto, segura. E aí, graças a Deus, os dois promotores lá no Ministério Público que estão com a gente, eles estão começando a entender essa matemática e estão começando a ver isso, entendeu? Agora,
A máscara vai virar moda por um bom tempo, tá certo? O álcool gel vai virar moda por um bom tempo, mas a gente vai ter que se reinventar. E é por isso que agora, mais do que nunca, a gente vai ter que dar um foco ao nosso e-commerce, que é um mercado novo para a gente, onde a gente está fazendo um trabalho bem legal com o Glauco Júnior. O Glauco Júnior a gente costuma dizer que aqui é a tampa e a panela. O que o Glauco sabe fazer, eu não sei, o que ele sabe fazer, eu não sei. Então, um complementa o outro, né? E aí vem as esposas da gente, meu pai e a minha mãe, para botar o salzinho na comida e sair com tempero bom, sabe? Mas é isso. Legal ver assim que vocês têm a humildade, né, de reconhecer até aqui eu vou, mas a partir daqui eu não vou e eu preciso de alguém que tenha essa competência. O Fino, continuando a fala sobre indicadores, teve uma pessoa que perguntou assim, qual indicador que é o mais essencial? Você tem falado muito de faturamento, mas qual indicador assim que é balizador de um ano para o outro, de entre um exercício e o outro, que você eu vou falar isso. Eu vou falar isso, mas eu queria só fazer um adendo que outra coisa que a gente preza muito é a união. Nós temos essas reuniões mensais com todos os donos. A gente ainda não sabe fazer aquelas reuniões de executivozão, sabe? Nossas reuniões é bem a gente mesmo, mas engraçado, cara, que a gente se respeita. A gente respeita a opinião do Glauco, o Glauco respeita a minha. Eu mesmo sendo o mais velho, meu pai também, a gente respeita a opinião até de um funcionário. Até não, principalmente um funcionário. Porque ele é quem está na ponta. Então, isso é muito legal. É como eu te falei, que existem duas formas de coçar a orelha. Você pode coçar assim, ó, difícil e bem assim, ó. Pode ser que a gente esteja ganhando o jogo, mas a gente podia estar ganhando de goleada, né? Então, a união em qualquer comércio, a humildade, por isso que eu lembrei, que foi o que você falou, ela é muito importante para qualquer comércio. Qualquer comércio, tenha humildade. Bom, os indicadores, sabe, o que a gente mais bate, eu não tenho como dizer que não seja. É o faturamento, mas principalmente a rentabilidade. Essa semana a gente perdeu um contrato de um hospital grande aqui, de um produto que a gente representa. Esse produto agora vai ser vendido direto. E eu estava dando um exemplo. Eles compram um valor 150 mil reais por mês da gente, e a gente, agora à tarde, teve uma reunião com as representantes, elas tudo nervosas. Eu disse, não, será que não é melhor a gente ir atrás de vender 80, 90 mil em outro local com a rentabilidade maior? Com certeza, Mariana, com certeza. Faturamento é legal, mas a rentabilidade, junto com a tua despesa ali, é quem vai te dizer se você está ganhando o jogo ou não. Também não adianta ter uma rentabilidade, não adianta, vou subir o preço, se tua despesa está muito alta, se você não vai lá. Papai costuma dizer que a despesa é igual a unha, né? Tanto tu corta, com mais ela cresce, né? Então tem que ter cuidado com isso. Mas eu digo a esse seu aluno que a rentabilidade é o número que nós vemos todos os dias. Esse aí a gente, no nosso sistema, a gente vê todo dia. Quanto faturou, a rentabilidade é medida. Tem acesso mais a faturamento ou eles também têm... Você falou que eles são bonificados, né? Eles são bonificados mais via faturamento ou eles também são bonificados via rentabilidade? Não, mas é mais o faturamento, porque a rentabilidade realmente somos nós que colocamos lá como é que vai estar a rentabilidade. Olha, a gente lá no atacado da gente, eu costumo dizer que eu tenho duas empresas lá dentro. Eu tenho do setor de licitação, que é o que a gente está querendo sair dele, porque não existe, tem rentabilidade boa, mas não existe o pagamento, custam, passa 1 ano, 2 anos para nos pagar, e agora a gente está com outra empresa dentro dela, que é o atacado, que é o privado, que a gente chama, vendendo para os hospitais, o Apivida, o Unimed, né, para os hospitais privados, e clínicas e consultórios. E aí, esse setor aqui do privado, a rentabilidade dele é pouca, mas ele tem um recebimento em dias. Volume, né, também? E tem um volume bom, mas eu recebo em dia. E esse aqui, a rentabilidade dele é até boa, mas eu não recebo em dia. Aí você fica nesse checkmate, qual que é que a gente quer mais, entendeu? E isso tudo, vale ressaltar, separado. As contas são separadas. Quando a gente abriu 3 anos atrás essa conta do privado que a gente chama, a gente tem uma equipe separada, eu tenho um gestor separado, eu tenho 4 vendedores separados, tenho 2 faturistas separados, o estoquista é separado, o carro é separado, a motoqueira é separado. Por quê? Porque eu tenho custo, um faturamento só, mas eu tiro, o meu sistema consegue tirar
a venda dele, que eu recebo também 8 horas, consigo ver a rentabilidade, consigo ver se com a rentabilidade dessa venda eu consigo pagar essa equipe e se sobra alguma coisa do mesmo jeito nesse outro setor da gente. E do mesmo jeito nas lojas, entendeu? Entendi. Com a margem de contribuição, né? Um compensando o outro, e aí Isso, você prevê isso. O filho, tu exatamente. falou sobre a decisão de abandonar um contrato para ir buscar outro com o mesmo faturamento em virtude da margem. Em Exato. quanto tempo, assim, porque eu sempre falo para o pessoal, para os alunos, que calcular um indicador, descobrir o indicador para usar, é a coisa mais fácil, né? Nem precisa ter um mega sistema, tu faz uma planilha, alimenta, aquilo é uma fórmula que é uma fração, é um cálculo mais simples. O difícil é tu pegar aquele número e decidir o que é que eu decido com esse número, né? Então, assim, como é que você decidiu, né? E quanto tempo você insistiu? Como é que vocês compartilharam essa decisão para decidir o rumo? E como é que vocês avaliam depois essa decisão? É um outro indicador? Combinam indicadores? Vem também dessa novo trabalho da gente, dos gestores, sabe? A gente tem alguns gestores que têm uma expertise, a gente deu, cara, então a gente tem uma gestora que é enfermeira, não tem nada a ver, mas a mulher é um canhão de comercial, onde ela consegue ver ver outros horizontes. Foi justamente nessa conversa com a gente sobre esse hospital. Esse segmento é um segmento de curativos, onde a gente só estava jogando toda a nossa força só dentro desses 2 hospitais. Mas a gente não tinha parado ainda que esse segmento pode ir para outro local. E foi isso que a gente viu. É difícil, Mariana? É difícil. Vamos começar do zero? Talvez, tá? Mas é um segmento que aí eu vou bater. Aí veio de novo a nossa confusão com o corona. É um serviço de bater na porta dos médicos, mas como eu falei para elas hoje, esse segmento, na minha concepção, ele vai dar uma paradinha, porque como você sabe, eu estou com um problema de saúde na nossa família, e quando você vai falar com o médico, ele fica lá naquela porta ali, e a gente aqui. Está todo mundo com medo nesse momento. Então, para eu divulgar o meu produto para a doutora Mariana, antes do convite era ir na tua porta, te mostrar, te dar umas amostras, tudo. Hoje, a gente vai ter que achar uma fórmula, e é isso que a gente vai fazer nesse mês agora, entendeu? Achar a fórmula. A fórmula nem sempre ela é a correta, né? Mas você só sabe se você tentar, né? Eu queria te falar um negócio de precificação, que eu costumo dizer que a nossa empresa ela mudou de 2009 para cá, quando a gente mudou a nossa contabilidade, porque a nossa empresa ela não usa aquela que grandes empresas usam. Tu compra o produto por 10, tu vai jogar tantos por cento, 40%, 50%. Não, nós não trabalhamos assim, tá, Mariana? Porque o nosso produto, ele tem o NCM, que é o código do produto, onde cada produto ele tem uma precificação de imposto. Tem produtos nossos que não tem ICMS, então como é que eu vou jogar a mesma margem no produto que não tem os 18% de ICMS? Tem produtos nossos que tem IPI, então tu achava que estava ganhando dinheiro, tu está perdendo. Tem produtos nossos que não paga PIS e COFINS, tem produtos nossos que paga tudo. Então, a nossa precificação pelo sistema, ela é um pouco mais complexa, mas eu entendi de 2009 para cá, quando a gente mudou a nossa contabilidade, que foi ali onde a nossa empresa deu uma guinada, sabe? Porque às vezes você se ilude que está vendendo muito, vendendo esse contrato de 150 mil e só estava ganhando 5 mil. Eu posso ir atrás de um contrato, ou não contrato, de pulverizar essa venda de 100 mil e ganhar 10 mil, entendeu? Ganhar mais, entendeu? Então, assim, a gente não pode se iludir, tem que colocar em todos os custos, tem que colocar o frete de entrada, o frete de saída, e aí tem empresa, para vocês terem ideia, pessoal, no ano passado, a gente juntou os nossos concorrentes para fazer um curso de precificação, Mariana. Por quê? Porque os nossos concorrentes, eles não estavam sabendo precificar. Então, o que acontecia? Eles vendiam muito barato, consequentemente, ele vendia, eu não vendia, e ele estava quebrado ou no banco e não sabia por que era. Quando a gente chamou esses 8 que estavam fazendo isso, a gente começou a mostrar isso para eles, e assim, a gente podia estar pensando, tá dando um tiro no pé da gente, não. Até porque o que a gente está notando hoje, até no ramo de público de licitação, que o preço, às vezes, não está saindo na frente. Está saindo o serviço, está saindo a qualidade do produto, entendeu? Está saindo o atendimento, está saindo a presteza, está saindo o simples muito obrigado. Tu imagina agora que está todo mundo abalado psicologicamente?
né? Verdade, complicado. Uhum. E fazer e depois quebrar, né? Ele quebra o mercado. Exatamente, exatamente. Interessante. Isso é verdade. A disciplina que eu ensino na graduação é de precificação. É exatamente uma área, na aula passada, até a gente comentou aqui o exemplo da ferrovia de Uhum. óculos. O Alan conta que por muito tempo, porque eles vendiam, era antes confecção, né? Eles não venderam sempre óculos. E aí eles vendiam confecção e começaram a vender óculos. E eles não conheciam números, assim, dados de margem de contribuição. Eles iam vender e dava certo. A conta no final do mês batia, como boa parte das empresas cearenses e brasileiras, né? E aí eles, no final, quando foram analisar a contabilidade, eles perceberam que a margem de contribuição da roupa era negativa e a de óculos cobria. Então eles estavam Igual tendo a prejuízo farmácia da vendendo gente. produto. Igual a farmácia. Tu Né? falou aí tu falou aí da ferrovia, né? Cara, eu fico louco quando o cara fica em casa esperando a morte chegar, sabe? E eu tava conversando, desculpa, até esqueci de dizer, eu sou casado, tenho 20 e poucos anos aí de casado, 21 anos de casado, temos duas filhas, uma de 20 anos e outra de 17 anos, e esse momento a gente está conversando muito sobre comércio também, as meninas, principalmente a Amanda mais nova tem um sonho de ser diretora da Pró-Hospital, e na realidade até a semana passada de ser dona, e eu mostrei para ela que a Pró-Hospital não tem dona, tem donos, né? Inclusive os funcionários, mas eu vi dois exemplos que estão acontecendo agora nessa pandemia de pessoas, desculpa, com outro segmento, mas não parou não. Tem um cara que trabalha com segmento de estrutura de banda, de shows, e que ele está trabalhando, fazendo a estrutura de algumas campanhas, hospital de campanha. Então, um cara comprou vários equipamentos da gente. Tem outro exemplo aqui, o cara me mostrou nessa semana, a confecção dele, ele tem 200 costureiros, e aí a empresa parou e disse, cara, quando deu 10 dias, meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Máscara. Entrou em contato com a gente, máscara está faltando no comércio, toda a produção dele, fechou um contrato com ele, a partir de sexta-feira nós vamos ter máscara, e ele também vai ganhar, eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar, mas se ele for esperar a morte chegar, cara, ele ia ficar em casa. Então, o que eu quero dizer é essa lição de não esperar, a gente tem que se reinventar, mais do que nunca. Nós A gente temos que está nos aqui, ó, a gente reinventar. está aqui online reinventando, né? Essa Tem que aula se era para estar em reinventar, sala cara. de aula, Pois é, pois né? A é. gente, E alguns talvez isso alunos, seja o futuro, sei lá. Ter atitude, Nábila, ter atitude. Ficar esperando a morte chegar, cara, não vai para canto nenhum. eu tenho dito muito isso, Rufino, que a gente é motor, sabe? E a gente não pode parar, porque a gente é motor e motor é exemplo, né? Alguns alunos questionando que não podia estar continuando a ter aula, e aí a gente está se readequando, e claro, né? Às vezes também a roda está girando e está aprendendo junto, né? Tem outra. Camila, já eu leio a tua pergunta, tá? Que tem uma filhinha aqui. Nesse momento, Rufino, e aí eu acho que em todos os momentos, esse excesso de indicadores, assim, quais tu elencaria como essenciais? Possuir muitos indicadores é a melhor solução, ou melhor é você ter um filtro, ter os indicadores como pano de fundo e ter os maiores como guia? Se os indicadores eles forem realmente analisados, Mariana, eu acho que quanto mais, melhor. Esse é o meu pensamento do que eu estou vendo nesse 1 ano e meio, que foi quando a gente começou a olhar mesmo, eu, o Glauco, o Wilton, que é o nosso controle lá, a Diana, a Manuela, nas nossas reuniões, né? Quanto mais, melhor. Claro que a gente foca em alguns, na curva ABC, no ranking. Cara, eu sou apaixonado pelo ranking porque eu sou um cara muito de coração. E quando eu vejo que a Mariana, naquela loja lá da Desembarque Moreira, é a primeiro lugar, ou o último, eu chamo aqui, ó, ei, parabéns. Quando é primeiro, eu dou logo um grito na frente de todo mundo, que eu sou meio doido. Mas quando tá último, eu chego, Mariana, cara, tu era sempre segunda, terceira, primeira. O que aconteceu? Entendeu? Então, o ranking, ele é muito importante. Nada Então, competitivo, né, Rufino? claro. Então, assim, Gente, eu e o entendeu? Rufino, a gente se conheceu fazendo rally, né? Aí, É, né, ó, o campeão é, aí, Norte e é, Nordeste, nada é bom. competitivo com ele, viu? Eu gosto. Mas essa competição é boa, e principalmente quando você leva para sua equipe, entendeu? A gente faz sorteio de hotéis. Olha, um exemplo, pessoal, besta, mas preste atenção. Ano retrasado, antes disso aí, eu fiz uma campanha de dar um final de semana para Sete bater sua meta, um sorteio. E a fulana ganhou.
Só que a fulana ligou para mim e disse, seu filho, quanto é que você vai gastar nesse hotel? Rapaz, eu vou gastar X. Eu, seu filho, me dá esse dinheiro, que eu tô precisando desse dinheiro. Eu fui lá e dei o dinheiro. Homem do céu, levei um carão do meu irmão, tamanho do mundo. Por quê? Como ele disse, Rufino, dinheiro nenhum ia pagar aquele final de semana no hotel, ela nunca mais ia esquecer, o marido dela nunca mais ia esquecer, os filhos nunca mais iam esquecer aquele momento deles, mesmo estando precisando do dinheiro. Ela não ganha, ela e aí o que acontece? Totalmente, experiência total. E aí a gente está fazendo, ó, esse ano a gente está com ranking de moto. A gente nunca fez. Caraca, minha mãe, todo mundo se conhece. Agora, nos indicadores também, eu costumo dizer que a gente tem a cenourinha da frente, mas tem a de trás também. Se o cliente reclamar, perde pontuação. Se a gente mandar o produto faltando, perde pontuação. Então, a gente tem essa numeração, porque, de repente, tu ia ganhar X reais, não vai, Mariana, tu ia ganhar 300 reais de bonificação, não vai, porque aconteceu isso, isso, isso. Próximo mês tu vai fazer de novo? Não vai. Tu vai se policiar para não errar de novo, porque tu precisa daquela bonificação. Aí, com esse exemplo, o Rufino já está respondendo sobre a quantidade de indicadores, né? De repente, para aquele entregador, é importante aquele indicador que ele perde ponto, por exemplo, se ele entregar uma mercadoria danificada. Então, aquele indicador, seu indicador pequeno, mas ele é importante para aquilo ali, mas não é importante para o Rufino estar ali na reunião de controladoria, examinando o número de perdas, mas se aquele número crescer muito, ele vai olhar ali mais coisas maiores, né? Ele vai ter, acho que os indicadores... Mas a nossa pizzazinha, ela diariamente, na verdade eu olho cada 15 dias, ela me dá ali a luz de como é que está o faturamento, como é que está o desconto, como é que está as perdas, quantas entregas bateu e voltou. Então aquilo ali a gente tem uma luz, mais ou menos, do caminho. E esses dados, eles são interligados entre setores, e como é que é essa conversa entre setores? Esses dados é por setor, tá? O financeiro só sabe o dele, licitação só sabe o dela, setor pessoal só sabe o dela. No final do mês, que o Wilton, o controle, traz para mim, e a gente analisa. E alguns a gente expõe, principalmente, eu gosto de expor muitos números para a equipe, tá? Por que a gente não bateu a meta nesse mês? Onde foi que a gente errou? Tu perdeu, eu perdi, entramos um ano negativo, vamos ter que sair lá do menos 200, menos 300, entendeu? Então, assim, eles se cobram muito quando você põe a equipe, cara, para estar junto. É impressionante como eles se cobram. Então, assim, cada um tem o seu indicador, cada um tem a sua telazinha lá vendo tudo. Entendi. Aí acaba que está respondendo até outra pergunta, se tem alguma hierarquia de indicadores, né? Acho que você já está respondendo, que existe sim, né? Tem os que são mais... A última pergunta que eu tinha aqui anotada, depois eu vou para a da Camila, e a gente acabou de perguntas. Então, tem algum tempo para ser verificado ou acompanhado diariamente? Você também falou um pouco, mas se tu puder falar mais sobre quanto tempo, de que tempo em tempo são verificados esses indicadores? O diariamente, como eu te falei, todo dia 8 horas, todos os diretores, a gente recebe, meu pai, minha mãe, para se ajudar, né? Meu pai tem um indicador que é dele e eu concordo com ele. É um indicador de quantos clientes entraram na loja. Meu pai não quer saber quanto faturou. Ele quer saber quantos clientes entraram na loja. Quando começa a cair, meu pai ainda é do tempo do panfleto, entendeu? E ele não está errado, porque ainda tem cliente do panfleto. E é barato. Então, meu pai, ele não quer saber de quanto faturou, ele quer saber de quantos clientes entraram, entendeu? Então, esses indicadores, eles também são muito importantes, tá? E a Camila tinha perguntado o que você acha, como é que você acha que vai ficar esse mercado de visitação de consultório com essa pandemia. E eu acho que pós-pandemia também. Camila, tu é representante comercial, tem algum representante comercial aqui? Tem. Cara, eu acho que nós vamos ter, nós temos que nos reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar mesmo, principalmente nessa hora agora. Eu vou te dizer assim, as únicas duas pessoas, eu acho que eu devo ter comentado, que realmente nós demitimos no grupo todo, foram duas representantes, né? Porque ia visitar quem? Né? Ia visitar quem? Ninguém. Então, a gente realmente ficou temeroso, mas eu tenho certeza, hoje eu conversando com a multinacional, eu tenho certeza que eles vão se reinventar na forma de continuar esse trabalho com os representantes,
Hoje os médicos estão muito temerosos, né? Hoje está todo mundo temeroso. Mas o bom é que elas têm punch, as multinacionais, para segurar realmente mais uns 2, 3 meses aí, tá? E depois voltar ao normal. Eu sou um cara fã, desculpa, dos Estados Unidos, sou fã de lá e como mexeram com eles, eu ainda acredito que essa vitória vai vir de lá, porque mexeram no bolso deles, eles estão doidos. Então, a vacina, que é outro lance que eu acho que eu comentei contigo, Mariana, nós trabalhamos com todo o segmento do material médico hospitalar. Desde o primeiro dia, nos ofereceram muito os testes rápidos para a gente comprar. E foi o único produto que nossa empresa não comprou, e foi consenso de todos os donos. Tivemos uma reunião no Zoom, até porque ninguém pode estar junto, né? Eu tenho diabetes, sou grupo de risco, mas foi consenso. Por quê? Porque a gente tem muita fé que a cura chegue amanhã. E se a cura chegar amanhã, o que é que eu vou fazer com essas vacinas? Ou com esses testes? Né? Vou fazer o quê com o teste? Jogar fora. Mas se eu compro luva, se eu compro máscara, se eu compro álcool gel, eu vou vender no dia a dia. Né? Então, assim, nós temos uma fé enorme de que essa cura vai vir. Então, assim, representantes, vocês mesmos, tentem aí, vocês fazem muita amizade com os médicos, né? Não deixe eles esquecidos, não. Vai lá, em vez de quando, mandando uma mensagenzinha, principalmente de autoestima, eles estão muito abalados. Desde a semana passada eu estou andando aí ao hospital, que meu paizinho está doente, e eu estou vendo como esse pessoal que tá de frente tá abalado mesmo, viu? Tá, eles estão, inclusive vários médicos têm já sofrido, já sido contaminados, né? Tem uma linha aí dizendo que a contaminação para quem está na linha de frente, ela vem com o vírus com a carga mais forte. Não tem ainda estudo, mas já tem gente defendendo isso. Então, o pessoal está com... Oi, Débora, eu ia dizer isso, tem um laboratório fazendo visita online. Show. Débora, me conta pra gente como é que tá funcionando. Eu ia falar isso agora, que tem laboratório que já está fazendo visita online, mas vocês têm o contato do médico, enviam, ou ela é assim, síncrona, o médico está online, vocês apresentam, ou vocês só enviam material? São os médicos que estão atendendo, e ele está no consultório recebendo vocês, ou não necessariamente? Oi, tá me ouvindo, Mariana? Tô sim. Primeiro momento que todo mundo ficou em casa, né, home office, e no primeiro momento que nós fizemos foi contactar os médicos. A gente tem um painel médico, eu, por exemplo, tenho mais de 200 médicos no painel, e aí os médicos que a gente tinha contato de telefone, a gente contactou e perguntou se a visita online era bem-vinda, né, porque a gente sabe que a realidade é diferente para cada médico. Tem médica que está em casa. Pelo WhatsApp, então, é? Isso. Aí a gente contactou pelo WhatsApp. Quando não conseguia pelo WhatsApp, a gente ligou. E aí a gente fez tudo em planilha. O médico que aceitava ou não a visita online. Alguns poucos disseram que não. Eu prefiro deixar tudo voltar ao normal e receber vocês no consultório. Alguns ficaram receosos, dizendo, não vou querer, porque pode ser que dê certo e vocês sejam descartados. Qual é o teu produto? Tu trabalha com qual médico? Eu trabalho com diversas especialidades. Psiquiatra, trabalho com geriatra, trabalho com cardiologista. E não necessariamente está funcionando agora, né? Isso, tem alguns estão atendendo ainda, ortopedista eu também visito, e outros estão em casa. Então, aqueles que aceitaram, a empresa fez uma plataforma online e a gente está fazendo visitas online. Eles fizeram metade da equipe de férias, a outra metade está atuando, e aí depois troca. Quem estava de férias volta, e quem estava trabalhando vai entrar de férias, mas tudo com visita online, dando todo o suporte. Se ele pede um material científico, a gente manda por e-mail. A gente só não está entregando a amostra por conta de questões burocráticas e tal, mas eles ainda estão estudando uma maneira da gente entregar amostras para aqueles que estão trabalhando ainda nas clínicas. Entendi, interessante. Isso é boa. É uma inspiração. A galera vai se reinventar, Mariana, não tem como. É legal, a Débora, né? Ela falou um negócio que é super interessante. Tinha um médico que comentou, disse, eu não quero porque eu não quero perder esse contato. Não é a mesma coisa, não. A gente está aqui tendo nessa reunião, mas o bom é o contato. É a Débora ir lá visitar o doutor fulano de tal, sabe? É diferente. Então, ninguém quer perder esse contato. Ninguém quer.
Vamos esperar, tomara que, se Deus quiser, vai sair a cura. Na universidade, a gente estuda muito o futuro das profissões, né? Até porque a gente oferece cursos que vão ser as profissões do futuro. E aí a gente fala muito, inclusive professor, né? Uma profissão que muitos disseram e dizem que ela vai ser substituída, né? E vai ser... Inteligência artificial. Mas ela não vai ser totalmente trocada, né? Ela vai ser adaptada, né? A troca, né? A interação, o olho no olho, ele não é igual, mas é óbvio que a gente pode usar ferramentas, a gente pode gravar um vídeo, a gente pode otimizar o nosso trabalho, mas a parte que eu paro para ouvir o outro, a parte que um conversa com o outro, né? A máquina não tem o poder de fazer. Uma coisa que eu sempre falo é, se você tem medo de perder, ser trocado, né, por uma máquina, então você tem que achar coisas que a máquina não faz. Eu acho que esse é o desafio da gente agora, né? Perfeito. A gente achar, então, acho que o Rufino... Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Acho que o Rufino super colaborou com a nossa... Eu não tenho pressa não, viu, pessoal? Hoje não tem live não, pessoal. Hoje não tem pressa não. Rufino, amanhã gente, o Rufino, ele tem várias funções, né? Ele é super envolvido em projetos de igreja, ele é do Rally, é uma pessoa super família, para mim, é do Amari, é uma águia mesmo, fora da curva, o Cristóvão definiu bem. E ele é também empresário do Luiz Marcelo e Gabriel, né? Aí, amanhã tem live deles, viu? Marcou uma live, amanhã eu dou aula no mesmo horário. Como é que eu vou fazer com meus alunos? Vou ver como é que eu vou fazer com eles, né? Vou ter que combinar deles entrarem só mais tarde na live. Mas eu acho que, gente, colaborou muito para tudo que a gente tem falado, né? Eu digo muito que a teoria é muito importante, né? O trabalho, se eu não acreditasse no que eu trabalho, no que eu vendo, né? Eu vendo curso aí para as turmas e coordeno, estou à frente aí dessas turmas, mas se eu não acreditasse, eu não estaria, mas de fato eu acredito que transforma, que profissionaliza, mas quando a gente escuta e tem a oportunidade de chegar mais rápido, todo mundo chega no mesmo lugar, mas se a gente consegue, como o Rufino mostrou aí, como coça a orelha, se a gente consegue chegar de forma mais profissional, a gente consegue chegar melhor, de forma mais efetiva, né? O Rufino dividiu aí a experiência dele, eu acho que é uma boa oportunidade da gente conhecer essa empresa, né, que tem uma história muito bonita, que veio lá de baixo, lá da dona Angélica sendo costureira, né, do seu Glauco, que vai já se recuperar, viu, Rufino, de saúde. Vai dar certo. Para a turma, quando ele estiver aí, é ótimo, que ele está passando aí por um probleminha que a família de fé aí não tem por que não passar, logo, mas é muito bonito ouvir e ver quão profissionais vocês estão ficando e como vocês ainda têm a crescer. Muitíssimo obrigada. Vocês têm mais... Fala, gente, aí. Tem gente da turma de empresarial, que é uma turma que não ia ter aula hoje, que eu convidei, se alguém quisesse assistir, se vocês também quiserem falar, fiquem à vontade, tá? Acho que o pessoal está satisfeito já. A Camila disse que pegou teu contato com o Cristóvão. É o prazer do mundo. Estou aqui à disposição. A Manu também, que é a esposa do Rufino, estava assistindo. É uma queridona aí, maravilhosa. Meu tudo. De todo mundo, né? Um beijo, Manu. Rufino, quer se despedir da turma? Bom, pessoal, eu que agradeço aí todos vocês, viu, Cristóvão, que é meu amigo particular. E uma coisa que eu queria realmente acrescentar, pessoal, é o que você falou, é a fé. Não adianta nada disso se a gente não tiver fé em Deus, tá? Isso é meu, independente da religião. Eu sou católico, mas eu acredito num Deus. Então, independente de religião, é outro lance que tem na nossa família, que a gente aprendeu a se respeitar. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são evangélicos, nós somos católicos, mas Deus é a base de tudo. Então, às vezes, quando a gente estiver abalado, principalmente agora, pessoal, abaladozinho ali, ó, dá uma rezada, dá uma conversada com ele lá, fala no meu nome, ele dá mó 10 a mim, viu? Jesus Cristo é louco por mim. Mas pode ter certeza que tudo vai dar certo, nós vamos passar por essa, não é porque a gente é brasileiro, não, é porque a gente é danado mesmo, e vai voltar todo mundo a trabalhar de novo como estava antes, mas não esqueçam, tire a bunda da cadeira e vamos para cima, porque senão vem atrás vem gente, né? Já estava vindo, tu imagina agora, né? A galera tudo querendo se reinventar, esse tal de startup, e lá vai muita coisa.
Mas muito obrigado a todos vocês. Mariana, estou à sua disposição, quando você precisar de mim. Obrigadão, viu? Será um maior prazer. Camila, estou aí, pode ligar para mim na hora que quiser, independente do... Eu não registrei a Rebeca aqui também. A Rebeca é a filha mais minha velha filha, dele, Ana. foi minha aluna também. Minha metida aí. Né? Não, E nós somos do Amari, recém-casados, ó, quem quiser ir para o Amari é só falar com a minha esposa, com a gente, que a gente leva lá para o Padre Eugênio. Olha aí, ele faz negócio, até para a igreja ele leva a gente. Tudo. Minha esposa é ministra da Eucaristia. Pois um beijo, viu? Obrigada. Pessoal, fique com Deus, tá? Obrigado por tudo, viu? Tchau, tchau. Abraço, Cristóvão. Tchau, beijo. Rezar pro papai agora. Tchau, tchau. Gente, eu vou encerrar a gravação e começo de novo para a gente começar a aula, tá? Tem alguém aqui de empresarial? Eu vou interromper e começo.